Olá, voltamos com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Falando num tema que eu adoro falar, porque assim, tô ficando muito curiosa sobre isso, né? Que é o tal do yoga, gente. Eu já entrevistei algumas pessoas aqui sobre yoga, tenho falado sobre pilates, tenho falado sobre todas essas atividades, que na realidade as atividades que nos trazem tanto ânimo, mudam muito aí a nossa rotina. E hoje nós estamos aqui com a Jane Baldassin, Isso aí. do Yoga na Vila. Tudo bem, Jane? Seja bem-vinda ao Resenha. Tudo bem, eu que agradeço a recepção, o calor aqui que eu fui, Obrigada. a simpatia, me deixou mais à vontade para falar. Não, mas aqui é pra gente ficar à vontade mesmo, pra gente poder conversar. Acho que, assim, nada como falar com alguém que conhece do assunto. E a Jane tava até me contando, né, que na realidade, assim, o yoga é meio que uma mudança, né, uma transição, assim. Você sempre gostou do yoga, mas agora você tá indo mesmo no sentido de tornar isso a tua função principal? Na verdade, eu encontrei com o yoga há 20 anos atrás, fiz o meu primeiro curso de formação, não sabia direito do que eu estava, onde eu estava me metendo, mas enfim, eu fiquei encantada, porque o yoga é uma filosofia de vida que tem uma riqueza, assim, incomensurável. O yoga ele foi considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. E hoje é estudado, né, a ciência estuda o yoga, como é que uma prática de exercício, de respiração, pode fazer tanto benefício a ponto de mudar a vida de uma pessoa. Então, a depressão, síndrome de pânico e tantas doenças que são geradas pela ansiedade, por questões da vida que as pessoas passam. Então, o yoga ajuda na transição porque ela traz autoconhecimento. Você para de interagir com o mundo externo de uma forma só emocional e começa a se colocar no centro de tudo e começa a se reconhecer. Então, o autoconhecimento do yoga é muito profundo. Não é uma questão mental. Tá. Eu elaborei quem eu sou. Não, eu sinto quem eu sou. Tanto é que nas aulas, nas práticas, as pessoas chegam assim meio chateadas, às vezes né, com a energia estranha, pratica. E eu não preciso elaborar nada. No final, a pessoa fala, nossa, eu tô tão melhor, o meu problema que eu trouxe para cá tá tão menor agora, que é assim, fica difícil mensurar o porquê isso aconteceu. Mas porque o yoga ele atua, primeiro, no sistema nervoso central da pessoa, acalma, essa questão de reagir às coisas, adrenalina, cortisol, ele começa a diminuir e você começa a atuar. O yoga estimula o sistema parasimpático do nosso organismo, que é o sistema do bem-estar, do conforto, estou seguro. E a partir daí começa essa viagem do autoconhecimento para o ser real. Então é isso que a gente tem de mais profundo. Nossa, Jane, por que você não lançou todos os projetos de yoga antes? Porque você começar a falar de yoga, meu Deus do céu, é muito profundo isso. Não, eu acho assim, é legal quando você conversa com alguém que entende mesmo do assunto. E você falando aqui, eu tava aqui só analisando, Veio do meu coração. Cara, demais, demais. Por isso que eu nunca... Várias coisas na minha vida eu parei de fazer. Então eu começava, parava, porque eu também tenho muita energia. O yoga é algo que eu não consigo nem que eu queira, porque eu tenho necessidade de falar e praticar. E quando eu vejo a transformação de uma senhora que chegou para mim, de 67 anos, tomando um monte de remédio, mal conseguia parar em pé, assim, se sentindo mal. E depois ela fala, eu não estou tomando remédio, eu estou bem, eu estou feliz, você vê o rosto brilhando. Poxa, não tem como abandonar uma coisa dessa. Não tem preço isso, né? Assim, não tem preço. De você ver a transformação que faz na vida das pessoas, né? Exato, e na minha, todos os dias. Todos os dias que eu entro numa sala de yoga, eu pratico com as alunas, eu não me coloco numa posição superior. Eu sei algumas informações a mais e passo para elas. Eu pratico junto. E no final, eu estou transformada junto, todos os dias. Isso é maravilhoso. Inclusive, o que nós estamos fazendo aqui agora é yoga. Porque o yoga é presença. A presença cura. A nossa grande doença é estar sempre viajando em passado, com informações que elas não existem mais. Elas nos ensinam o que é bom e o que não é bom fazer. E o futuro é uma projeção. É importante fazer projeções, mas não o tempo todo. Isso gera muita ansiedade. Estar presente é o que revela o ser. Então, você aqui tem presença. Então, é por isso que você está tão feliz, sabe? E está ajudando tanta gente com esse projeto também. É a presença. Então, o yoga significa presença, união.
Não, e o que você falou, essa questão do passado e do futuro, é bem isso, porque são as doenças do século, né? Exato. Depressão como excesso de passado e a ansiedade como excesso de futuro. Exato. E a gente vive num mundo que esse ciclo, as pessoas estão extremamente ansiosas por conta do trabalho, por conta das suas atividades, ou se prendem a coisas que passaram na vida dela e elas deixam de viver o hoje. Exato. Né? A gente está sempre esperando ficar feliz amanhã. Semana que vem eu vou ser feliz. Amanhã eu vou ser feliz, daqui a pouco. Mas não agora. E é possível o tempo vai agora. passando. Exato. Não, isso, assim, o que você falou aqui, por exemplo, aqui do programa, né? Pra mim, isso aqui tem sido terapêutico, eu falo o tempo todo. Total, sabe? é o teu yoga. É o meu yoga, mas eu ainda vou lá fazer o yoga também. Mas essa troca de energia, você enxergar as pessoas e conversar com as pessoas e ver como que as coisas fluem, como as coisas se movimentam, histórias de vida. Exato, sabe? essa troca é muito enriquecedora. Então. É ser, né? A gente não tá querendo ter ou adicionar nada a não ser o conhecimento, a vida na vida, né? O yoga é sobre isso. Yoga, a raiz dela, a palavra yoga, ela vem de ud, do sânscrito, que significa religar, unir. É igual o religar e da religião. Tá. Então, o yoga pretende unir o ser no seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo emocional, para que ele se descubra. Quando ele se descobre, a gente está falando de yoga corporal. Ele vai ter ainda um oco, porque esse oco ainda não está preenchido. Ele vai querer uma relação com o divino, que aí é Bhakti Yoga, que aí é o yoga supremo. Então, eu estou aqui falando do yoga do corpo, das emoções, e existe também um tipo de yoga supremo. Ou seja, são ações diárias repetidas que eu faço para me unir a algo. E o que acontece? Nós, no mundo geral, nós estamos fazendo ações diárias e repetidas para se unir a quê? Ao que nós nos estamos unindo? A que ideias? É só investigar um pouco. A que ideia, o que está me chamando a atenção que eu vou lá nutrir? E aí você tem um resultado. O resultado é ansiedade, depressão, nunca está satisfeito, porque eu estou muito conectado com os valores da mente e do que a sociedade... Eu não estou criticando a sociedade, impõe, né? Mas existe uma questão que a gente precisa parar para analisar, né? Então, ter uma vida simples, com ideais elevados, né, que nos transforma. É sobre isso o yoga. E assim, a proposta aqui, né, seria falar sobre o yoga na vila. Eu até te comentei, por que na vila? Porque na vila eu não tinha escola de yoga, eu não tinha acesso. Para eu estudar sobre yoga, eu tive que ir para outros lugares, para praticar era difícil, porque era longe. Hoje está mais fácil, está mais próximo. Mas eu quis levar para o lugar que eu moro, para o bairro, para que a minha tia pratique, para que a mãe da minha amiga pratique, para essas pessoas que não têm acesso e elas estão ali. Ou ela vai para a religião formal, ou ela fica ali perdida na internet, na televisão, e não tem essa informação tão viva, tão rica do yoga. Mas uma coisa que eu achei interessantíssima que você colocou, é essa questão que tem o yoga, que é um outro nível, né? Que vai mais pro divino, essas coisas todas, e o yoga que você se encontrar, que estabelecer um equilíbrio mesmo. E aí, até você falou agora da sua tia, ou vai pra religião formal. Mas eu acho que o yoga, ele acaba sendo importante até para você decidir para uma religião formal, porque você não adianta, o mundo ele te impõe situações, ele te impõe coisas que você vai achar que são importantes para você, ritmos de trabalho, ritmos, a gente cada vez está vivendo isso de uma forma mais impositiva, o mundo impõe pra gente, a internet impõe pra gente aquilo que a gente acha que seja certo. Se você não tem um equilíbrio para conseguir enxergar o que de fato o que de fato te faz bem, o que te aproveita, não é? Porque nem tudo é para todos. Exatamente. E chegar nesse equilíbrio, inclusive com relação à religião. Exato. Porque religião você tem também ofertas, não é? Você tem... Não, Deus é uma coisa só, mas você tem várias doutrinas, vários caminhos. Até para você escolher qual caminho você tem que seguir, você tem que se conhecer. Exato. Você tem que enxergar para si e ver. Então, isso que eu fico assim, apaixonada. Cada vez eu vou ficando mais apaixonada pelo yoga e morrendo de vontade de praticar. Vou praticar. Porque eu vejo muito isso, é o que você tá falando. Essa coisa do você conseguir, sabe? O equilíbrio mesmo. E uma questão também super importante. Eu dou aula exclusivamente para mulheres, mas tem um projeto também que vai incluir os homens. Calma. Isso que é importante. Então vamos chegar lá. A gente chega lá. Então, as mulheres, eu percebo que elas não se dão o direito de dar pausas, e eu me incluo, tá? Se eu não tivesse o yoga, eu estaria trabalhando alucinadamente, porque qual é a ameaça aqui, né, que está me levando a ficar tão agitada?
Então, as mulheres, elas precisam entender e ouvir, é seu direito ter uma pausa para respirar. Ontem, tem uma aluna minha, a Karina, ela é advogada, e ela chegou, ela falou assim, nossa, eu precisava tanto ouvir hoje, porque hoje eu não almocei, porque eu tinha que lavar a louça. E ela, sabe, esses pequenos detalhes de isso é autocuidado. Claro que cuidar da aparência é autocuidado, cuidar né, dos músculos é autocuidado, mas esse autocuidado profundo é da onde tudo nasce, é onde nasce a saúde. Exato. Né? E esse brilho dos olhos que a gente tem que ter. Exatamente. É isso. Até porque até para cuidar da beleza e de tudo isso, você tem que estar bem, que senão você não enxerga que você, né, exatamente, pode. senão a gente fica resmungão, né, sempre se lamentando. Também tem uma questão, quando você está conectado, você começa a descobrir os pequenos tesouros. Por exemplo, o meu corpo, o seu corpo, é um corpo perfeito, meu rim funciona, meu pulmão funciona. Quanta gente que está no hospital agora querendo um rim funcionando e pagaria tudo que tem por isso? A gente não consegue perceber. A gente percebe quando dói, quando bate o dedinho lá na mesa, dói. Mas eu não tenho essa percepção refinada do meu lar, não é da casa, do meu lar, do meu alimento. Tudo isso é bênção na vida. E a gente não está prestando atenção porque a gente está resmungando porque não tive tantos likes. Sei lá, uma loucura, tá? A gente tá maluco. Então, o meu trabalho com yoga está muito voltado a esse início, né? É o início. Como eu já falei, Bhakti é muito elevado, eu não me sinto capaz de falar disso. Embora eu pratique Bhakti, né? Eu tenho até um mestre espiritual, enfim. A questão desse yoga básico, desse inicial, esse trabalho que eu faço é para que essas pessoas comecem a despertar para isso. Então, mas aí que tá, você falou assim, o Bhakti é muito elevado, tal, tudo. Mas a dinâmica, a metodologia que você usa, que assim, não fiz yoga com você ainda, mas só de conversar com você, que é o que você passa, chega nesse nível, no sentido assim, porque não é o yoga como uma atividade física, simplesmente de equilibrar, não, é o algo além, é o algo de você se encontrar, Exato. se reconectar e conseguir enxergar no mundo em que você tá habitando aquilo que é interessante para você, aquilo o simples que te faz feliz, o simples que funciona. Exatamente. Você entendeu? Isso aí. Então, por mais que você fale assim, o Bhakti eu ainda não leciono sobre isso, mas você dá essa introdução de uma forma brilhante. Sem eu precisar fazer a aula com você, eu já tô. Já tá empolgada. Já tô. E aí entra nessa situação que a gente tava conversando aqui, inclusive, antes, né? E ela tava me falando de um projeto de 2 anos, que eu falei, não, você precisa fazer esse projeto 2 meses. já. Por que é essa questão do ambiente corporativo? Sim. Né? Que importante. a gente vê 90% das pessoas que sofrem de ansiedade, muitas delas, assim, elas vêm de alguma questão voltada ao ambiente de trabalho. Exato. Isso os estudos já dizem. Por quê? Porque você tem pressão, porque às vezes você nem tem pressão no seu trabalho, com o seu chefe, nem nada. Mas a sociedade te impõe que você tem que ter isso, que você tem que conquistar aquilo, e automaticamente você se cobra, e você se cobra dentro do seu ambiente de trabalho, que às vezes ele pode ser saudável, mas deixa de ser. Exatamente. Até porque você fica a maior parte do tempo lá. E é um compromisso diário, não é uma coisa que você fala, hoje eu não vou. Às vezes a gente faz isso, mas é um compromisso sério, é uma questão, é uma associação diária que você tem com o que você está fazendo. Antes de falar do yoga corporativo, eu queria contextualizar essa questão que você falou, poxa, sai uma coisa de mim. Porque imagina, só para entender o que o yoga faz, imagina um lago que está garoando. Então, está garoando e sai aqueles, né, começa a ficar movimentado, a superfície do lago, você não consegue enxergar o fundo. Quando para de garoar, para de movimentar, você começa a enxergar o fundo. É a mesma coisa a mente. A mente está tão agitada, está tão movimentada, ondas mentais, ideias, está tudo acontecendo que você não consegue enxergar mais profundamente quem você é. Você não sente. Você fica preso naquela primeira tela da ideia. E toda hora você bate no medo, na opressão, na preocupação, no meu trabalho, porque o que eu faço não é meu propósito. Quando você acalma isso através da respiração, da consciência corporal, da consciência em si mesmo, você começa a enxergar algo mais interessante lá dentro. E aí o seu trabalho se torna um prazer. Você fala, puxa, isso aqui é o meu sustento da minha família. Eu tenho pessoas que me contrataram para fazer isso. Pode ser que surja assim, uma necessidade de mudar de profissão, pode ser. Mas normalmente as pessoas conseguem reconhecer o que é bênção na vida quando se acalmam, quando sai dessa loucura. E o yoga, eu pensei nesse nome, tem o yoga na vila, eu pensei no yoga na firma. Porque a gente vê tanto isso, eu sou do ambiente corporativo, eu trabalho com logística.
Então eu vejo tanto as pessoas massacradas ali, infelizes. Ah, poxa, cumpre lá o seu propósito, mas não tem brilho. E é possível que as pessoas tenham brilho no trabalho, que elas gostem, que o ambiente seja mais saudável e que promova a saúde. Porque tratar a doença, às vezes, é necessário. A partir do momento que você se maltratou tanto, surge uma doença, você precisa tratar. Mas promover a saúde antes da doença aparecer é muito maravilhoso. Então, é um ganho para todo mundo, para as empresas, para os colaboradores. E eu tenho esse projeto de levar essa filosofia e a prática para ambientes que acham que não é. Ah, não, o yoga é muito parado. Ah, não tem nada disso. O yoga vai utilizar o que você tem como ferramenta do corpo, da mente, da respiração, te ensina a respirar, te ensina a se posicionar. Por exemplo, eu estava ansiosa para vir para cá, não sabia o que ia ser. Então, eu pratiquei a respiração diafragmática, eu relaxei meus músculos, eu me coloquei numa situação em que, tá bom, é uma experiência. Eu saí da ansiedade conscientemente, eu não precisei tomar remédio, nem fazer nada específico para isso, entendeu? Não, isso é fantástico. Muito bom. Não, e aí, indo pro yoga, o próximo passo, que é o yoga na vila. Na vila não, o Na yoga firma. na firma. Na vila já tá. Você vai ser a minha empresária. Nossa, vamos lançar isso. Porque a Jane falando, né, que, poxa, como a gente conversando sobre isso até antes, e de fato, as empresas hoje, elas estão mais preocupadas com isso. Elas começaram a enxergar que investir na saúde física e mental dos seus funcionários é muito mais vantajoso do que você ter um ambiente corporativo onde as pessoas estão infelizes e que não produzem tanto. Exato. Então, acaba sendo vantajoso para as empresas. Você vê algumas grandes, as mais multinacionais, empresas de maior porte, fazendo algumas atividades nesse sentido. Sim, né? Tem sim. o dia disso, o dia daquilo. Sim. Por que não o yoga na firma? Né, lançando aqui um novo negócio, que agora, gente, vou até passar de primeira mão aí que a Jane vai estar no guia. Então, quando vocês entrarem lá no guia, vocês procuram lá, yoga na firma, contratar, já sabe aonde. Porque, Jane, é necessário isso, sabe? Eu acho que, assim, de fato, eu vi muito. O pessoal estava fazendo funcional, mas era uma funcional diferente daquilo que você vê, por exemplo, nas academias, disso, aquilo. Sim. A funcional, aqueles exercíciozinhos, para soltar isso, para postura. O yoga, ele consegue atender tudo isso com um quê a mais, que é essa coisa da calma, da respiração, de você controlar a ansiedade, de você controlar atingir outras fases, outras coisas dentro de você, que vai te dar uma produtividade muito maior, que você falou com relação ao trabalho, né? Exatamente. Que você começa a enxergar. Até porque essa relação com o corpo. Por exemplo, o yoga, ele tem bases, né? Então, a gente tem bases éticas e disciplinares. As bases éticas e disciplinares, elas falam de como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com o entorno. Uma das bases éticas é a não violência, a ahimsa. Quando eu faço um exercício físico, por exemplo, eu vou me alongar e fico assim, tentando, mesmo que eu sinto que está travado, eu vou me lesionar. Se eu trabalho dentro da base do yoga ética de ahimsa, de não violência, eu relaxo, eu respiro e vou até onde dá. Sem moleza, né? Não pode ser muito mole também. Mas, assim, outra base ética, verdade, limpeza, autoestudo. Então, todas essas bases éticas ampliam a consciência. Aí eu penso no seguinte, eu tenho uma dificuldade, eu gosto muito de falar com pessoas, eu gosto de atender, eu trabalho na área comercial. Quando uma pessoa me liga, eu procuro fazer o melhor possível, mas não é assim que eu sou tratada muitas vezes quando eu entro em contato com alguma empresa, porque aquela pessoa está fechada em si mesma. Se a pessoa está consciente, ela está se sentindo bem, ela está respirando bem, não tem por que ela interagir de uma forma egoísta. Ela vai servir melhor, ela vai atender melhor. Então, é uma questão orgânica. Quando você consegue seres humanos mais conscientes, todo o ambiente ganha. Então, essa a minha fé no yoga e é por isso que eu tenho tanta paixão nesse tema. Eu sou apaixonada. Não, e é por isso que o yoga na firma vai assim... Vai arrebentar. Não, e é verdade. Assim, você vê a questão de atendimento. A cara da empresa, muitas vezes, é o atendimento, aquele atendimento de base, o pessoal que tá ali, que muitas vezes é algo... Você fala, nossa, o que eu fiz? É algo terrível, né? E você, de repente, mudar isso... num projeto legal, num projeto que vai levar, de repente, essa prática para dentro da sua empresa, qual a periodicidade você acha assim, adequado? Por exemplo, um empresário, vou implantar isso dentro da minha empresa. Então, eu vou lá pegar uma vez por semana, 2 vezes por semana, um tempo X,
que eu consiga colocar. E outra, fora que vai criar um ambiente que vai, né? Tá todo mundo ali se comunicando, você cria um mecanismo Cria uma coisa muito legal. de comunicação entre os funcionários. Tem uma questão importante no yoga que é o ambiente, né? Para você mexer no sistema nervoso central, você tem que ter um ambiente acolhedor, seguro. Não pode ter telefone tocando, barulho, gente, porque senão a pessoa não consegue conectar ali. Isso é uma realidade nas empresas. Nem sempre você vai conseguir oferecer aquele ambiente necessário. Só que para você colocar um projeto sério que vá funcionar, não pode ser uma brincadeira física. Ah, vamos fazer yoga, fica todo mundo... Não, tem que ter essa conexão. Eu penso que a empresa precisa disponibilizar pelo menos 40 minutos do funcionário 2 vezes por semana, para ele ter esse tempo de conexão, de interiorização e de prática. Pode ser online, pode ser presencial. Isso eu acho que pode ser trabalhado. Mas ele precisa ter esse tempinho de desconexão do que ele está fazendo para depois ele voltar bem. Porque senão ele não faz nenhuma coisa nem outra bem. Então, a empresa que pensar num projeto como esse, ela tem que pensar que é um investimento. É um investimento, o tempo que o funcionário perdeu, entre aspas, que ele saiu da função dele para praticar, ele volta com uma outra qualidade de presença, de foco. Outra questão, o yoga, a prática do yoga focada no corpo e na respiração, isso é comprovado por ressonância magnética, por estudos científicos. Melhora a memória, porque cria neurônios novos no lobo frontal, que é onde a gente cria memórias curtas. Então, melhora a memória, melhora essa comunicação corporal, a consciência corporal. Então, tudo isso é benefício. Eu não consigo pensar no yoga como algo que eu estou investindo e vou perder. Ou seja, é um investimento que o retorno dele é muito maior do que o valor investido. Com certeza. Porque se você colocar na ponta do lápis lá, quanto que você precisa investir para montar um projeto desse dentro da sua empresa, e o quanto você vai ter de retorno com relação ao atendimento, a questão do próprio rendimento dos seus funcionários. Exato. E até evitar também aquela coisa do afastamento deles por outros problemas. Exatamente. Se você pôr isso na ponta do lápis, você vê que esse investimento ele é muito pequeno em relação ao que você tem de retorno. Exatamente. Que é esse pensamento que, na realidade, muitas vezes eu falo aqui, que o empresário ele precisa pensar dessa forma. Sim. O que efetivamente é investimento e o que efetivamente aquele determinado investimento vai retornar para ele. Exatamente. Porque, às vezes, as empresas multinacionais, as empresas de grande porte, elas já têm, por exemplo, um operacional, um grupo que já consegue enxergar isso. Mas o pequeno e o médio empresário, muitas vezes ele está mais focado no gastar. Puxa, eu não vou gastar. Mas ele não consegue, às vezes, enxergar o que isso vai trazer, e não é nem a longo prazo. Não, é imediato. É a curto prazo. Algumas questões, médio prazo, mas o retorno em deixar de perder e ter uma outra visão é muito grande. Então, são coisas assim, mudanças de mentalidade que a gente precisa incentivar. Sim, né? Completamente. Eu tenho nas minhas alunas, né, algumas delas são indicadas por psicólogos, psiquiatras, que a pessoa está em tratamento, mas fala, olha, você vai precisar do yoga para sair do medicamento. Porque a pessoa que está em medicamento, ela está medicada, ela está dopada. Ela está com algum tipo de percepção dela está diminuída para ela aguentar passar por aquilo. Então, no momento de choque, num luto, numa perda grande, então a pessoa precisa se dopar, né, diminuir aquela atividade e depois daquele período ela precisa absorver. E como é que ela vai absorver? Ela precisa ter um trabalho interno. Então, isso se aplica à vida cotidiana, à vida corporativa. É um ganho geral. E o empresário que já entendeu, porque o empresário o que ele é? Ele está servindo também a comunidade. Ele quer fazer aquilo direito. Ele está pensando, claro, em manutenção, em lucro, mas ele quer fazer de uma forma que seja sustentável. Exato. E quem provê essa sustentabilidade é a mão de obra, é o colaborador. E se ele tem pessoas que estão com ele num projeto com brilho nos olhos, aí não tem como... É a cara da empresa, Exato, né? É a cara da empresa. Acaba mudando tudo. Ai, nossa, Jane, que legal. Que bom, nossa. Gente, não vejo a hora. O yoga na firma vai, assim, arrebentar, de verdade. Assim, eu acho que o teu projeto é lindo. O que você já faz no Yoga na Vila já é maravilhoso. diferente. Eu queria que minhas alunas estivessem aqui. Não, e assim, vou até dar outro spoiler. Assim. O Yoga na Vila não é só yoga, né? Você acaba trazendo outras coisas ali pro seu espaço também, Exato, né? Isso também é importante falar. A gente tem, como eu tenho uma capacidade pequena de aulas, né?
de horários disponíveis, eu tenho pessoas, mulheres também, que são profissionais de outras áreas. Eu tenho a Kelly e a Cláudia que fazem acupuntura para mulheres com ginecologia natural, ou seja, como tratar o corpo, as mudanças da mulher de uma forma menos agressiva. Às vezes ela precisa tomar algum tipo de medicamento, mas a ginecologia natural dá o suporte, a acupuntura dá suporte. A Samantha também dá aula de yoga lá comigo. Eu tenho a Tawane que faz massagem. Então, a gente tem outras pessoas colaborando com o espaço e trazendo saúde, provendo saúde para essas mulheres. É isso aí, provendo saúde. Adorei. Muito bom. Obrigada, viu, Agradeço, Jane, muito bom. pela tua presença. Sucesso aí, tanto no Yoga na Vila, como no Yoga na Firma também, que eu acho que é assim, não vai esperar, não, vai começar já. Daqui a pouco o pessoal já tá te ligando. Meu Deus. Né? E é isso, acho que as pessoas têm que procurar mesmo esse equilíbrio. A gente vive num mundo extremamente conturbado e cada vez você vê as pessoas mais desequilibradas. Exato. É importantíssimo esse trabalho que você faz. Exato. Né? A gente criar essa prática, fazer com que as pessoas enxerguem que é possível você ter uma vida, saudável. O pessoal fala muito, o yoga é zen. Exato. Por que o yoga é zen? O yoga é zen, mas não é que o yoga... Tem um estereótipo. Você vai ficar, não é isso. É o caminho de felicidade. Exatamente. Essa questão que você falou, né? Poxa, as pessoas estão explosivas e estão brigando à toa. Isso é infeliz. A pessoa briga, explode, ela destrói coisas e depois ela fala, nossa, por que eu fiz aquilo? E às vezes tem um problema com ela também, né? Tem um retorno isso. E quando a pessoa tá num caminho equilibrado e feliz, é só expansão. Não tem retorno, não tem problema. Quer dizer, eu não tô falando assim, pregando que isso aqui vai ser o paraíso. Mas é que você consegue enxergar caminho. Até os problemas que vêm de uma outra forma. Você vai saber lidar melhor com eles. Porque problemas a gente sempre vai ter. Exato. Mas, ou seja de uma forma, seja de outra. Mas como lidar com eles? Se você tá psicologicamente equilibrado, preparado para aquilo... Tudo bem, Exato. Você vai conseguir tratar melhor com ele. E tem situações também, tem uma outra vertente do yoga, que é o yoga aplicado ao trauma. Porque o trauma, é interessante, o trauma ele causa reações desproporcionais. Então, quando eu tenho um trauma, apertou aquele botão, eu tenho uma reação desproporcional naquela direção. Você reconhece que isso está acontecendo, você sabe, puxa, eu estou entrando nesse padrão. Gatilhos, né? Gatilho. Entrou no padrão, você pode utilizar as técnicas do yoga, de respiração, de relaxamento, de centrar e entrar num lugar seguro. E aí o gatilho é o que mamãe falava, conta até 10. Não, você vai fazer de uma outra forma. Sabedoria popular, é isso mesmo. Respira fundo, não tinha isso? Tinha. Respira fundo. Mas fazer a coisa da forma certa, né? Exatamente. Obrigada, viu, Jane? Muito obrigada. Ai, gente, é isso aí. Tô Vamos ficando feliz por aqui com esse resenha corporativa de hoje. Um beijo a todos. Se inscreva aí no canal. Entra lá também no portal R011. A partir de novembro aí também no guia R011. E clica aí no sininho para seguir todas as notificações e não deixa de seguir também lá o yoga.na.vila. É isso aí, beijo.